Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta com aquele momentinho super top. É o momento que a gente faz aquele bate-volta, sabe? Aquela nossa revisãozinha rapidinha só para recordar vocês do que foi tratado na última aula e prepará-los para a atividade. E antes de começarmos, só lembrando que sempre estou aqui à disposição de vocês, 24 horas por dia, 7 dias por semana, é só mandar um recadinho que eu vou responder vocês, tirar as dúvidas, compartilhar curiosidades, o que vocês quiserem me falar, ok? Então, sem mais delongas, vamos lá para a nossa revisãozinha de hoje. Hoje nós falamos dos sufixos e dos prefixos. Vimos que os sufixos, o que eles são, gente? São aqueles morfemas que vão servir para compor uma palavra, agregando a raiz ou tema da mesma, para acrescentar para acrescentar-lhe, determinar ou completar o seu sentido ou significado. Por exemplo, ali na nossa imagem nós temos la taça e la tacita. La tacita, o ita é um sufixo de taça. Os sufixos, eles são partículas que nós acrescentamos ao final de uma palavra para completar ou modificar o sentido ou significado, podendo modificar a categoria gramatical ao qual pertence, transformando um substantivo em adjetivo, por exemplo. Então, pode acontecer essas ocorrências. Nós vimos que nós temos alguns tipos de substantivos, de sufixos. Sufixos que são substantivos derivados de verbos, ou seja, era um verbo, mas quando nós colocamos o sufixo, ele se transformou em substantivo. Tínhamos adjetivos que quando colocamos o sufixo são derivados do substantivo, profissões, funções ou instrumentos, nomes de conjuntos ou agrupamentos, sufixos para formar um adjetivo e sufixos para formar um verbo. Nós vimos também na aula de hoje os prefixos negativos. Os sufixos, eles vêm depois da palavra, né? Vêm ao final. Porém, o prefixo, o nome já diz tudo, pré, ele vem antes. Então, ele vem antes, só que com noções negativas, prefixos negativos. Eles vão estar presentes em praticamente todos os textos que nós lemos ou interpretamos em língua espanhola. Esses prefixos, eles vão se diferenciar dos sufixos porque eles vão se referir justamente àqueles elementos gramaticais que são colocados ao final de uma palavra, modificando seu significado. Tanto os prefixos quanto os sufixos são termos sem autonomia, pois eles sempre vão precisar estar unidos de outras palavras. Por que são sem autonomia? Eles precisam de um complemento. Então, nós temos aí os prefixos negativos. Também na aula de hoje nós falamos sobre o você, que é usado onde? Mais usado na Argentina. É quando nós vamos usar o pronome vos ao invés do tu, que é conhecido como tutear na língua castelhana. Então, lá na Espanha, em outros países que falam espanhol, eles usam muito tu, principalmente quando turista. O turista usa muito tu. Então, eles dizem que você não precisa tutear, certo? E aí, na Argentina, que é o país que mais usa o você, ele fez essa troca, inclusive na sua própria gramática na língua, na Argentina, trocando o tu pelo vós. Na aula de hoje também vimos o livro do Neruda, do Pablo Neruda, Crepusculário, que vai falar, que é uma coletânea, na verdade, de poemas escritos por aquele que passou a ter o nome conhecido na literatura como Pablo Neruda. Ele é muitíssimo conhecido pelos seus romances e pelos seus poemas. Ele foi produzido quando ele se encontrava na faixa dos 16 aos 19 anos e escrevia 2 a 5 poemas por dia. E a nossa visitinha, claro, se falamos de você, falamos de Argentina, então nós fizemos uma pequena visitinha para os nossos hermanos, los argentinos. Certo, meus amores?
Agora é com vocês. 15 minutinhos, já já eu volto para a gente corrigir a atividade. Estou de volta aqui com vocês, meus amores. E aí, como foi a resolução dessa atividade de hoje? Tinha muita coisa, né? Na nossa aula a gente estudou bastante coisa, mas eu espero que vocês tenham conseguido aí fazer a atividade bem tranquilinhos. Eu sei que vocês conseguiram porque vocês são os melhores, vocês são os da NASA, galera. Então, simbora para a correção da nossa atividade. Vamos lá, tirando nossas dúvidas. Na questão 1 dizia o seguinte: marque a opção que indica o uso correto do você ou que completa essa frase. Então vamos pensando lá no uso do você ou dos argentinos, da troca do tu pelo vos. E aí nós vamos pensar no verbo ser. No verbo, deixa só eu pegar meu pincel, pensando no verbo ser, o uso do você, o que vai completar esta frase. Vos, um buen amigo. Vos sois um buen amigo. Vos sos um buen amigo. Vos eres um buen amigo. Vos somos um buen amigo. Ou vos sod um buen amigo. Na nossa aula, nós vimos que o verbo ser, ele muda do tu para o vos. Tu eres e vos sos um buen amigo. Então, a questão que completaria é a letra B, a alternativa que completaria a letra B. Vos sos um buen amigo. Questão número 2, galera. Marque a alternativa onde todas as palavras possuem um prefixo negativo. Todas elas vão possuir um prefixo negativo. Imortal, desafio, anterior. Imortal é? É. Desafio é? Não. Anterior é? É. Mas o desafio não é. B. Atemporal? Sim. Distribuição? Não. Contrato? Não. Então, também não temos aqui só o atemporal. Ateu? Sim. Ingovernável? Sim. Discapacitado? Sim. Então, nós temos já a nossa alternativa, a letra C, como a correta, mas vamos continuar. Amorfo? Não. Amorfo é uma palavra, ela já é uma palavra com a sua raiz aqui, amorfo. Desvalido, sim. Importante, sim. Contra, sozinho, não é um prefixo. Antidepressivo, sim. Desnecessário, sim. Porém, o contra, sozinho, não. Então, a nossa alternativa correta, como mostrei para vocês, alternativa C. 3. Na quadra de esportes, a professora. A ver se nos entendemos. Tu quieres reducir, endurecer ou tonificar? A aluna. O ir. Na frase, a professora utiliza o tuteu, o uso do tu, o correto, para falar com a sua aluna. Como ficaria a frase? Tu quieres reducir, endurecer ou tonificar usando o você. Então, você teria que usar aí o verbo querer, certo? E você não vai ficar o queres. Por quê? Lembra lá da regrinha? Você vai pegar o verbo querer no presente. Lá na segunda pessoa do plural, quereis, correto? Você vai, nem tem esse acento aqui, quereis. Você vai fazer o quê? Você vai tirar o i, vai ficar queres e vai acentuar ele. Então, como vai ficar o verbo, o verbo querer, transformando esse tu para vós? Vós quereis reduzir, endurecer ou tonificar, vós quererás, vós querem, vós quereis
ou vós querés com 2 R's? É a letra D. Vós querés reduzir, endurecer ou tonificar. Esse estava muito fácil, hein, gente? Era só você aplicar a regrinha que a prof mostrou para vocês. Observe a frase. La hija de Aurelia es muy, parece una muñeca. Qual o adjetivo que possui um sufixo que completa a frase corretamente, gente? Ele vai ele vai possuir um sufixo. Todos esses adjetivos aqui completariam muito bem essa frase. La hija de Aurelia es muy bonita, la hija de Aurelia es muy graciosa, la hija de Aurelia es muy linda, la hija de Aurelia es muy guapa, la hija de Aurelia es muy querida. Porém, contudo, todavia, entretanto, só existe um adjetivo aí que tem um sufixo, e é o sufixo osa, ou seja, a letra B. La hija de Aurelia es muy graciosa. Parece uma boneca. Correto, gente? Muito fácil, né? Então, vamos seguir lá para o nosso Se Liga no Enem. Vamos embora com uma questão da Universidade Aberta do Brasil, UAB. Música, arquitectura, ciudad. La construcción de una sala simboliza el destino de una ciudad. Cierta idea de espacio público, cierta idea de comunicación en la fragmentada sociedad metropolitana. Pero las relaciones entre música y arquitectura poseen también una dimensión creativa. Puede recordarse, por ejemplo, el pabellón Philips, pensado por Le Corbusier y Yanis Chanakis para a Exposición Internacional de Bruselas, de 1958, cuyas curvas eran una réplica de la idea de Chanakis de desplazamiento sonoro continuo. Tanto el arquitecto como el compositor ingeniero buscaban una nueva belleza, porque confiaban en que el mundo poseía un orden sustancial. La ilusión aún previve la necesidad de encontrar un punto de reunión en la fragmentación actual. E aí, gente, esse texto ele tá bem facinho de a gente traduzir, não tá não? Ele tá super facinho. Então, já que ele tá fácil, vamos lá corrigir é ótimo. Traduzir ele? Vamos lá? Então, vamos. Música, arquitetura, cidade. A construção de uma sala simboliza o sentido, simboliza o destino de uma cidade. Espera aí que eu estou perdida aqui. Certa ideia de espaço público, certa ideia de comunicação na fragmentada sociedade metropolitana. Mas as relações entre música e arquitetura também possuem uma dimensão bem criativa. Você pode lembrar, por exemplo, do pavilhão Philips, pensado por Le Corbusier, o nome da pessoa, para a Exposição Internacional de Bruxelas, em 1958. As curvas eram uma réplica da ideia de Chanakis de deslocamento sonoro contínuo. Tanto um arquiteto como o compositor engenheiro buscavam uma nova beleza pela qual acreditavam que o mundo possuía uma ordem substancial.
a ilusão ainda sobrevive. Sobrevive a necessidade de encontrar um ponto de encontro na fragmentação atual. Na frase, pero las relaciones entre música y arquitectura poseen también una dimensión creativa. Mas as relações entre música e arquitetura possuem também uma dimensão criativa. O vocábulo em destaque aporta uma ideia de... esse vocábulo em destaque, galera, é o pero, tá? Então, vocês marquem aí, pero. Esse pero, ele está dando uma ideia de acréscimo, de simultaneidade, de finalidade, de oposição ou de conclusão. Mas as relações entre música e arquitetura possuem também uma dimensão criativa. Então, esse pero, ele está dando uma ideia de oposição. Certo, meus amores? E nós estamos aí chegando ao final de mais uma aula, carinhos. Tranquilinhos? Beleza para vocês? Então, foi um prazer estar com vocês. Um beijo no coração e nós nos vemos na próxima classe.